Bem, pessoal, vamos dar início agora à nossa última aula do módulo de liderança. Aula número 13. Vamos falar agora dos aspectos da liderança. Bem, pessoal, para a gente falar de aspectos da liderança, o que eu fiz aqui? Eu fiz algumas perguntas para, através dessas perguntas, a gente poder ter um entendimento melhor do que diz o EMA 137 com relação a esse assunto. Quais são os aspectos da liderança? Aspectos filosóficos, aspectos psicológicos e aspectos sociológicos. Isso é o que o EMA 137 diz pra gente. Eu já coloquei essa pergunta aqui como a primeira pergunta, por quê? Porque esse tema, perguntando quais são os aspectos da liderança, já caiu em concurso para RM2 e provavelmente caia novamente. Então o aluno precisa saber que são aspectos filosóficos, aspectos psicológicos e aspectos sociológicos. Porém, pessoal, o que acontece? O EMA 137, ele diz isso pra gente, mas ele não diz o que significa esses aspectos. E a gente não sabendo o que significa esses aspectos, dificulta um pouco o entendimento. É por isso que eu coloquei aqui o que são estes aspectos de liderança. Então, pessoal, a partir do momento que nós soubermos o que o EMA 137 quer dizer com aspectos de liderança, vai ficar bem mais fácil nós entendermos tudo que está nesse tópico. E eu escrevi aqui para vocês. São práticas e conhecimentos oriundos de cada uma dessas ciências. Ou seja, pessoal, são práticas utilizadas pela filosofia, pela psicologia e pela sociologia, bem como os conhecimentos adquiridos pelos estudos da filosofia, estudos da psicologia e estudos da sociologia. Então, dando continuidade aqui à leitura, são práticas e conhecimentos oriundos de cada uma dessas ciências, que fornecem o quê? Um embasamento para que o líder possa exercer a liderança de forma eficaz. Então esse trecho aqui, ele não se encontra no EMA 137. Eu coloquei esse trecho aqui para que os senhores possam entender o que o EMA quer dizer com relação a esses aspectos da liderança. Pessoal, vamos ver primeiro os aspectos filosóficos. Eu já coloquei aqui quais são os aspectos filosóficos, ou seja, o que a filosofia tem, o que a filosofia usa, o que a filosofia já descobriu nos seus estudos que vai ajudar o líder. Esses aspectos são o senso crítico e a axiologia, também chamada de teoria dos valores. Nós vamos ver primeiro o senso crítico. Não se preocupem com o nome axiologia, teoria dos valores, que eu vou explicar tudinho para vocês daqui a pouco. Pessoal, senso crítico. Por que senso crítico? Antes de passarmos aqui a leitura, a filosofia é uma ciência que se utiliza do senso crítico. Os filósofos, esse senso crítico, ele quer dizer senso de questionamento. Os filósofos são verdadeiros questionadores. Os filósofos, eles se questionam sobre a existência humana, sobre como surgiu o homem, sobre como o homem se comporta na sociedade. Ou seja, os filósofos estão sempre perguntando, questionando. Isso significa este senso crítico. E por que esse senso crítico
ajuda na liderança, porque o líder, a partir do momento que ele utiliza esse senso crítico, ele também vai estar sempre se perguntando qual a melhor medida, qual a melhor decisão para determinada situação. E agora nós vamos passar aqui a leitura para nós entendermos melhor ainda. O senso crítico, no sentido de questionar, oriundo da filosofia, vai permitir ao líder estar sempre questionando a situação em que ele se encontra, e a resposta a esse questionamento do líder é o que levará o líder a tomar as decisões mais adequadas para cada situação. Então o líder ele vai estar sempre questionando as situações para ver qual as melhores decisões que ele precisa tomar para cada situação. Aqui eu coloquei professor Paulo Sérgio apenas para dizer que essas palavras são minhas para poder auxiliar no entendimento do EMA. Quando for aqui palavras do próprio EMA, eu vou falar para vocês. Lembrando que vocês, com essas aulas, não precisam ler a publicação, porque tudo que está escrito no EMA, eu estou colocando aqui nessas aulas. Por quê? Caindo na prova, o aluno está familiarizado com a linguagem do EMA e com tudo que está escrito no EMA. Dando continuidade, pessoal, no EMA 137 vem dizendo o seguinte para a gente: a filosofia tem como característica desenvolver o senso crítico, que fornece ao indivíduo bases metodológicas para efetuar permanentemente o exame corrente da situação. Uma pausa aí para eu poder explicar isso para vocês. Quando esse senso crítico fornece bases metodológicas, isso aqui quer dizer o quê? Que existe um método para criticar. Então existe um método certo para a gente criticar as coisas. Isso são as bases metodológicas. E para efetuar permanentemente o exame corrente da situação. Exame corrente da situação significa o quê? O exame daquela situação no determinado momento, vírgula, favorecendo o processo de tomada de decisões. Tal prática é fundamental ao exercício da liderança, podendo-se verificar que o requisito pensamento crítico está direta ou indiretamente associado aos diversos atributos de liderança prescritos nesta doutrina. Por quê, pessoal? Como eu expliquei para vocês, o líder tem que sempre criticar, questionar aquela situação. Em função disso, ele saberá qual a melhor maneira de agir, inclusive qual o melhor estilo de liderança para aquela situação. Tudo isso tem a ver com aquela abordagem situacional da liderança. Agora, pessoal, nós vamos falar do segundo aspecto filosófico da liderança, que é a axiologia. Axiologia também é chamada de teoria dos valores. Pessoal, para a gente entender a axiologia, eu sei que alguns de vocês podem saber, mas muitos não ouviram essa palavra, então eu preciso explicar para todos. O que são valores, pessoal? A primeira coisa para a gente entender a axiologia é saber o que são valores. Então eu coloquei aqui para vocês. São princípios que cada ser humano, que cada um de nós possui dentro da gente. Princípios ligados à nossa personalidade. E esses princípios servirão de guia para as atitudes que nós tomamos, para as atitudes desse ser humano. Então, por exemplo, o respeito é um valor que pode estar presente em algumas pessoas, em outras não. Por isso que algumas pessoas que têm esse valor de respeito pelas outras pessoas, eles sempre vão respeitar outras pessoas.
Algumas pessoas não respeitam outras pessoas porque não tem esse valor presente nela. Então, isso que são valores, são os princípios que vão nortear as atitudes de um ser humano. Então, o que é axiologia, pessoal? A axiologia é um ramo da filosofia e que vai estudar o quê? A natureza desses valores. Como assim a natureza desses valores? Vai estudar tudo sobre esses valores que um ser humano pode assimilar. Vai estudar como o ser humano adquire esses valores, como esses valores influenciam nas decisões do ser humano, como o ser humano vai hierarquizar esses valores, ou seja, vai dizer qual é o valor mais importante para ele. Então a axiologia, ela vai estudar esses valores que o ser humano é capaz de absorver e que irão servir de base para as suas atitudes na comunidade, na sociedade onde eles vivem. Pessoal, então por que a axiologia é importante para a liderança? Vejamos aqui. Pois nós já vimos que a liderança consiste em influenciar pessoas. Para influenciar pessoas, o líder precisa fazer o quê? Influenciar pessoas é fazer com que essas pessoas façam determinadas coisas. Então, para influenciar, o líder precisa transmitir valores para essas pessoas. E é justamente a axiologia que fará com que o líder possa transmitir esses valores com mais propriedade. Isso aqui também é uma pergunta que eu fiz, a resposta é minha, para que os senhores possam entender melhor esse assunto. Agora vamos ver aqui o que o EMA 137 diz sobre esse assunto. Valores como a honra, a dignidade, a honestidade, a lealdade e o amor à pátria, assim como todos os outros considerados vitais pela Marinha, devem ser praticados e transmitidos permanentemente pelo líder aos seus liderados. A tarefa de doutrinamento visa transmitir a sua correta hierarquização, ou seja, transmitir para os liderados quais são os valores mais importantes para serem colocados numa escala de hierarquia, dos mais importantes para os menos importantes, priorizando-os em relação aos valores materiais, como o dinheiro, o poder e a satisfação pessoal. Este é o maior desafio a ser enfrentado por aquele que pretende exercer a liderança de um grupo. Então, pessoal, o que o EMA 137 está dizendo aqui? Que o líder, ele precisa transmitir esses valores como honra, dignidade, honestidade, lealdade, amor à pátria, todos esses valores éticos para os seus subordinados. E a axiologia, que é um ramo da filosofia que estuda os valores, vai permitir o quê? Um conhecimento necessário aos líderes para que ele possa fazer essa transmissão. Veremos agora, pessoal, o restante do EMA 137 sobre esse assunto. Esse assunto, praticamente, eu já esgotei com vocês. Vocês já têm o perfeito entendimento dele, vocês já sabem quais são os aspectos da filosofia, os aspectos filosóficos da liderança, que são a axiologia, que nós já vimos, e o senso crítico. Vocês já entenderam como isso auxilia o líder. Agora eu vou ler aqui trechos do EMA 137 sobre o assunto. Por quê? Para evitar que vocês tenham que ler
sozinhos o EMA 137. A axiologia, também conhecida como a teoria dos valores, é considerada a parte mais nobre da filosofia. O processo de influenciação de um grupo, que é a essência da liderança, está profundamente ligado aos valores éticos e morais que devem ser transmitidos e praticados pelo líder. Isso aqui, pessoal, eu já expliquei para vocês. Próximo trechozinho do EMA 137, a prática dos fundamentos filosóficos da educação, seja ela formal ou informal, desenvolvida por grupos sociais, independente de suas crenças e culturas, constitui-se no elemento catalisador dos valores universais. Isso aqui está dizendo o quê, pessoal? Que o líder, ele vai praticar essa educação dos seus liderados para incutir, para transformar os valores dos seus liderados. Terceira parte, pessoal, o ser humano precisa receber uma educação adequada para ser capaz de valorizar um objeto, a vida humana, a pátria, a família, como exemplos. Sem essa educação, perde-se a capacidade de perceber esses valores, especialmente quando se trata daqueles valores universais, tais como honra, dignidade e honestidade. Então aqui, pessoal, a gente termina essa parte dos aspectos filosóficos, tá? Nós poderíamos debater muito mais isso aqui, como, por exemplo, aqui explicar por que uma pessoa pensa de uma maneira, por que a outra pensa de outra maneira, por que uma age de uma maneira, por que a outra age de outra maneira, simplesmente porque essas pessoas, ao longo de toda a vida, absorveram valores diferentes, valores passados pelos vários processos educacionais, seja pela família, seja pela escola, seja na própria comunidade onde vivem. Mas isso é um assunto de filosofia. Vamos parar por aqui porque o que eu falei aqui está aqui suficiente para vocês fazerem a prova de vocês, porque está pautado exatamente no EMA 137. Agora, pessoal, ainda falando aqui da axiologia, tá? Vamos ler aqui o último trecho que tem aqui para a gente saber. A característica fundamental da axiologia consiste na hierarquização desses valores, como eu havia dito para vocês, que são transmitidos pela educação familiar, pela sociedade e pelo grupo. Essa hierarquização de valores varia de um país para outro, de uma sociedade organizada para outra, de um grupo social para outro. Por exemplo, os fundamentalistas islâmicos que se sacrificam em atentados, contrariando o instinto de preservação, que é um valor primordial do ser humano. O que aqui essa publicação está querendo dizer? Está exemplificando aqui com a atitude desses islâmicos, que eles são capazes de sacrificar a própria vida. Então, pessoal, por que eles fazem isso? Porque eles foram, em algum momento da vida deles, educados assim e assimilaram esses valores. Pessoal, agora nós vamos passar para os aspectos psicológicos. Então nós vamos ver aqui nesses aspectos psicológicos por que a psicologia também fornece elementos para o líder poder liderar. Então, os aspectos psicológicos são as ferramentas que a psicologia fornece ao líder, fruto dos estudos desenvolvidos dentro da psicologia, para o autoconhecimento e para conhecer bem os seus subordinados. Pessoal, nós vamos ver aqui abaixo
que o objeto de estudo da psicologia é o quê? É o comportamento humano, é o pensamento humano, é o comportamento humano, bem como a sociologia também a psicologia também vai estudar o quê? A psicologia grupal vai estudar os processos grupais, psicologia grupal ou psicologia social. Sendo assim, a psicologia vai fornecer para o líder um embasamento a partir do momento que ela informa para um líder como um ser humano pensa, como um ser humano reage diante de determinadas situações, como o ser humano interage dentro do seu grupo. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Objetos de estudo da psicologia. O EMA 137 traz para a gente o seguinte trecho: os processos grupais e a liderança são os principais objetos de estudo da psicologia social. Então, olha lá, pessoal, psicologia social, ou seja, o ser humano dentro do seu grupo social. E a subjetividade humana, a personalidade e as mudanças psicológicas oriundas de processos de influenciação e de aprendizagem são focos de estudo e de análise da psicologia. Então o EMA aqui está mostrando o quê? Que justamente esses focos de estudo da psicologia representam exatamente tudo aquilo que o líder precisa ter conhecimento para poder liderar os seus subordinados. O EMA 137 ainda traz para a gente o seguinte: o caminho para a liderança passa pelo conhecimento profissional, ou seja, para ser líder, aquele chefe, ele tem que ter um conhecimento profissional. Porém, olha aqui a conjunção adversativa aqui, mas também pelo autoconhecimento e por conhecer bem os seus subordinados. Ou seja, o líder ele precisa se conhecer bem e conhecer bem os seus subordinados. Justamente esse autoconhecimento e o conhecimento dos seus subordinados é o que a psicologia vai proporcionar ao líder. Para os dois últimos requisitos, quais requisitos? Autoconhecimento e conhecer bem os seus subordinados. A psicologia pode oferecer ferramentas úteis para o líder. Pesquisas mostram que o quociente emocional ou inteligência emocional. Uma pausa para explicar aqui para vocês, pessoal. Quociente emocional ou inteligência emocional, resumindo para vocês, nada mais é de como cada ser humano reage emocionalmente diante de determinadas situações. Está cada vez mais destacando-se como o principal diferencial de competência no trabalho. Coloquei em vermelho para vocês, porque isso aqui pode estar presente. Os estudos psicológicos demonstram que alguma coisa vem destacando-se como diferencial na competência para o trabalho, um diferencial de competência no trabalho. Marque a alternativa correta. Vocês vão ter que marcar aquela alternativa que refere-se a quociente emocional ou inteligência emocional. Dando continuidade à leitura. Por se tratar da capacidade de autoconsciência, de controle de impulsos, de persistência, de empatia. Olha aqui a empatia que eu falei com vocês na aula passada. Capacidade de se colocar no lugar do outro e habilidade. Essa conclusão é especialmente pertinente
em se tratando do desempenho em funções de liderança. A psicologia é, portanto, uma ciência que fornece um firme embasamento teórico e prático para que o líder possa influenciar pessoas. Esse trecho quis dizer o quê, pessoal? Que um líder, ele precisa desenvolver o seu quociente emocional, ou seja, a sua inteligência emocional, para saber lidar com os seus subordinados, para ter empatia, para saber se colocar no lugar dos seus subordinados, porque quanto maior esse quociente emocional do líder, mais ele vai poder fazer o quê? Poder influenciar os seus subordinados. E também com tudo aquilo que a psicologia fornece para ele em função dos estudos da ciência da psicologia. Vai fornecer o quê? Essa capacidade de influenciação dos seus subordinados. Bem, pessoal, o EMA 137 também traz o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês que o EMA traz isso, por quê? Para a gente esgotar a leitura do EMA. Em essência, a liderança envolve a realização de objetivos com e através de pessoas. Consequentemente, um líder precisa preocupar-se com tarefas e relações humanas, ou seja, um líder ele não precisa se preocupar somente com a execução de tarefas. Ele precisa se preocupar, sim, com a execução de tarefas. Mas quem vai realizar essas tarefas são seres humanos. Então ele precisa se preocupar com relações humanas para fazer esse ser humano realizar aquela tarefa de interesse dele. O líder influencia outros indivíduos, provocando basicamente mudanças psicológicas nesses indivíduos. E num nível de generalidade, inclui mudanças em comportamentos, opiniões, atitudes, objetivos, necessidades, valores e todos os outros aspectos do campo psicológico do indivíduo. Esse último trecho aqui do EMA 137, ele resume tudo para a gente. Ele resume por que a liderança tem aspectos psicológicos. É justamente por quê? Porque o líder, como ele vai ter que provocar mudanças nos indivíduos, essas mudanças elas serão muito melhor executadas com os conhecimentos oriundos da psicologia. Bem, pessoal, agora nós vamos ver os aspectos sociológicos. Os aspectos sociológicos são os que mais caem na prova. De facílimo entendimento, pessoal. Basta seguir aqui a aula que eu preparei aqui para vocês, porque aqui eu vou fazer algumas perguntas e vou responder com próprios textos do EMA 137. Então nós vamos ler o texto do EMA 137 de uma outra maneira, através de perguntas e respostas, o que vai facilitar muito o entendimento de vocês. Vejamos aqui, pessoal. Para entendermos, vamos a algumas perguntas cujas respostas serão muito esclarecedoras. E as respostas são trechos do EMA 137. Pessoal, a primeira pergunta que eu quero fazer: o que a sociologia estuda? Então, pessoal, a sociologia, ela estuda o quê? Vamos ver o que o EMA 137 diz pra gente sobre isso. Sociólogos concordam que a perspectiva sociológica envolve um processo que vai permitir examinar as coletividades. Pausa, pessoal, para explicar a vocês. Ou seja, aqui esses sociólogos estão dizendo que a sociologia, dentro do estudo dela, ela vai examinar as coletividades
além das fachadas das estruturas sociais. Ou seja, a sociologia não vai estudar superficialmente a coletividade, vendo apenas estruturas sociais, classe A, classe B, classe C. Não é só isso que a sociologia vê. Ela vê o quê? Vamos continuar a leitura. Com o propósito de refletir com profundidade sobre a dinâmica de forças atuantes em dada coletividade. Então a sociologia ela vai se preocupar em ver quais as forças que atuam dentro de uma coletividade. Então, pessoal, olha o que eu coloquei aqui em vermelho para vocês. Conclui-se que a sociologia estuda os processos de interação, ou seja, como há interação social dentro da sociedade. E qual a ligação da resposta anterior com a liderança? Pessoal, nós já vimos que a liderança envolve líder, liderados e contexto, a situação em si, constituindo fundamentalmente uma relação. Então nós temos ali uma relação de líder, liderados dentro de uma situação. Esse é o contexto da liderança. Para muitos teóricos, a liderança, dadas as características singulares que envolve, constitui-se em um processo ímpar de interação social. Então, olha aí, pessoal, na primeira pergunta, nós vimos o quê? Que a sociologia, ela estuda os processos de interação social. Na segunda pergunta, nós estamos vendo aqui que a liderança é um processo de interação social, ou seja, a sociologia estuda a liderança. Partindo dessa visão de liderança, é evidente o quanto a sociologia tem para contribuir em termos de embasamento teórico no estudo e na construção dos processos de liderança. Eu espero que com essas perguntas e com as respostas que eu coloquei, que são trechos do EMA 137, eu tenha esclarecido para vocês qual o relacionamento de liderança e sociologia. Vamos dar continuidade, pessoal. Quais os principais temas de estudo da sociologia de interesse para a liderança? Então aqui, pessoal, nós temos aqui praticamente dois temas. Eu coloquei aqui com a letra A, cultura e subcultura. Isso pode cair na prova? Pode. Então, antes de passarmos aqui ao que o EMA diz para a gente, eu vou explicar para vocês o que é uma cultura, o que é uma subcultura. Eu vou exemplificar através de um contexto que a maioria de vocês, ou praticamente todos, conhecem. Pessoal, vamos dizer que vocês estão no meio estudantil, ou seja, todos vocês vão prestar o vestibular. Então, se todos vocês vão prestar o vestibular, existe toda aquela comunidade de alunos que vai fazer a prova do vestibular. É normal que todos esses alunos tenham coisas em comum, que esses alunos tenham valores e crenças em comum. Então ali nós temos o quê? Uma cultura predominante nesses alunos que vão prestar o vestibular. Essa cultura é o conjunto de crenças e valores que esses alunos compactuam. Porém, esses alunos, o que acontece? Eles estão dentro de uma sociedade maior. Se eu for comparar esses alunos com toda a sociedade que eles vivem, eles são uma subcultura dessa sociedade. Então, pessoal, o conceito de cultura e subcultura é o seguinte: a subcultura também é uma cultura, só que ela está dentro de uma cultura maior. Outro exemplo, pessoal,
A partir do momento que determinados alunos passam para uma determinada universidade, então o conjunto de alunos desta universidade em questão vai constituir o quê? Vai constituir um grupo que vive ali uma determinada cultura. Agora, dentro da faculdade, eu vou ter ali a escola de administração, a escola de medicina, a escola de pedagogia, ou seja, cada uma dessas escolas vai representar uma subcultura dentro da cultura maior que representa o quê? Todo o conjunto de valores compactuado por todas as pessoas que frequentam aquela faculdade. Então esse é o conceito, pessoal, de cultura e subcultura. Vamos ao que o EMA diz pra gente. Os militares, em geral, em função da peculiaridade de suas atividades profissionais, constituem uma subcultura dentro da sociedade. Então nós temos aí a sociedade como uma cultura e os militares como uma subcultura dentro da sociedade brasileira. Focalizando mais de perto ainda, pode-se afirmar que a Marinha dentro das Forças Armadas, face às suas atribuições muito próprias, constitui-se igualmente em uma subcultura. Ou seja, agora eu já estou analisando as Forças Armadas como uma cultura. Dentro das Forças Armadas eu tenho uma subcultura que é a Marinha. A liderança, por definição, pressupõe a atuação do líder sobre grupos humanos. Os membros desses grupos humanos são, em geral, oriundos de diferentes subculturas. Então, pessoal, vamos parar aqui só para eu dizer uma coisa para vocês. O que acontece? Observem que neste concurso que vocês estão fazendo, caso todos vocês sejam aprovados, vocês são oriundos de diferentes subculturas dentro da sociedade brasileira. E o líder vai ter que saber lidar com todas essas subculturas às quais vocês pertencem. Ou seja, o líder ele vai receber pessoas de várias subculturas e vai ter o quê? Que harmonizar isso tudo. Essa é a ligação de cultura e subcultura com liderança. Cultura e subcultura, tema de estudo da sociologia. Vamos continuar a leitura. Esses indivíduos, ao ingressarem na Marinha, passarão a integrar-se a esta nova subcultura, subcultura marinha, após um período de adaptação. No âmbito da Marinha, pode-se distinguir subculturas correspondentes aos diferentes corpos e quadros, em função da missão atribuída a cada um deles. Cultura e subcultura são, portanto, temas de estudo da sociologia de interesse para a liderança. Praticamente, pessoal, porque é aquilo que eu falei para vocês, o líder, ele tem que ter em mente o quê? Que dentro daquele grupo que ele está liderando, tem pessoas oriundas de várias subculturas. Ele, como líder, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que saber fazer o quê? Ele tem que saber fazer com que esses membros assimilem crenças e valores que são necessários para aquele grupo, transformando aquele grupo numa cultura única. Então a gente vê aí um estreito relacionamento de cultura e subcultura com sociologia e com liderança. Pessoal, isso aqui eu estou explicando para que vocês entendam e não precisem decorar absolutamente nada do que está escrito aqui. Basta entender isso. A única coisa que vocês precisam aqui decorar, saber de cabeça, é que cultura e subcultura estão ligados à sociologia e são aspectos sociológicos da liderança. Próximo assunto, pessoal, ou seja,
Qual o próximo aspecto sociológico da liderança que nós vamos ver? Os processos sociais. Quais são os processos sociais? Isso aqui é o que mais cai na prova, pessoal. Os processos sociais são cooperação, competição e conflito. Então aqui, pessoal, cooperação, competição e conflito. Como que isso costuma cair na prova de liderança, pessoal, na prova de RM2? Geralmente, o comando da questão, o enunciado da questão, traz alguma característica e pede para você marcar qual o processo social a que aquela característica está se referindo. Então, muito tranquilo, pessoal. Então, vocês precisam saber aqui que os processos sociais são aspectos sociológicos da liderança, são objetos de estudo da sociologia, correto, pessoal? E saber as características de cada um deles, que nós veremos a partir de agora. Bem, vamos ver aqui. O que são processos sociais? Não precisem decorar isso, pessoal. São interações repetitivas, ou seja, que estão sempre presentes, repetindo, de padrões de comportamento comumente encontrados na vida social. Quais são esses padrões de comportamento? Cooperação, competição e conflito. Estes processos sociais são estudados pela sociologia. Por que o estudo desses processos sociais pela sociologia ajuda na liderança, pessoal? Isso aqui para a gente poder entender. Porque o líder, cuja matéria-prima, ou seja, cujo recurso que ele tem para executar as suas tarefas e atingir os seus objetivos, é o grupo liderado, necessita identificar a existência de tais processos. Tais processos onde? Nesse grupo, estimulando-os ou não, estimulando os processos ou não. Então o líder ele precisa identificar cooperação, competição, conflito e saber se ele tem que estimular ou não esses processos, em função das especificidades da situação corrente, da situação que ele está vivendo e da natureza da missão a ser levada a termo, ou seja, da missão a ser concluída. O que podemos extrair sobre cada um desses processos? Aqui que é importante, pessoal, a gente saber as características de cada um desses processos. A cooperação, pessoal, não precisam decorar nada, apenas entender. Então vamos ao entendimento. Cooperação, pessoal, significa o quê? Trabalhar em conjunto, um cooperando com o outro. Implica uma opção pelo coletivo em detrimento do individual. Se eu tenho um trabalhando com o outro, naturalmente eu vou ter o quê? Uma opção pelo coletivo, por aquele conjunto, em detrimento do individual. Como, por exemplo, pessoal, se eu tenho aqui dentro do meu grupo, eu sou um líder, e o meu grupo trabalha de forma conjunta, cooperada, tendo cooperação. É natural que se eu for dar um treinamento, eu tenha que dar esse treinamento para todo o grupo. Por isso que está escrito aqui, implica uma opção pelo coletivo, em detrimento do individual. Conjunção adversativa aqui, mas nada impede o desenvolvimento e o estímulo das habilidades de cada membro, ou seja, individualmente, em prol de um objetivo comum. Cuidado aqui que pode surgir uma pegadinha na sua prova. Marque certo ou errado, verdadeiro ou falso. No processo de cooperação, sempre, olha só a palavrinha, sempre devemos priorizar o desenvolvimento coletivo,
e não devemos estimular habilidades individuais. Errado, pessoal. Nós devemos sim priorizar o coletivo, mas nada impede o desenvolvimento e o estímulo de habilidades de cada membro. Ou seja, a cooperação permite um treinamento individual também. Além disso, pessoal, a cooperação é a forma ideal de atuação de grupos. Olhem bem essa palavrinha ideal. É aquilo que se idealiza. Isso não quer dizer que é a forma real de atuação de todos os grupos. Nós temos um mundo ideal e nós temos um mundo real, aquilo que realmente acontece. É por isso que nós vamos ver aqui os dois processos sociais que se seguem, que é a competição e o conflito. Nem sempre é possível, dentro de um grupo, manter exclusivamente o processo cooperativo. Em função do contexto, das circunstâncias da própria tarefa a realizar, da natureza do grupo ou das características do líder, outros processos também se desenvolvem. Então, pessoal, o que a gente precisa saber aqui, o ideal para um grupo é trabalhar sempre o quê? Com cooperação. Porém, precisamos saber que, na realidade, outros processos se desenvolvem. E, às vezes, é até necessário, como nós veremos aqui posteriormente. Vamos ver agora o próximo processo social, competição. Pessoal, o que é a competição? Competição, pessoal, é o quê? É a luta sempre pela posse de recompensas, cuja oferta é limitada. Isso aqui serve para tudo, pessoal. Então, por exemplo, vamos ver uma competição de natação. Qual a recompensa? A recompensa é o quê? É o status, é o troféu, é a posição social que você vai atingir por ganhar, são as propagandas que você vai fazer, são as empresas que vão te contratar para fazer as propagandas. Então, olha só, uma competição de natação, os atletas estão lutando ali, o quê? Pela posse de recompensas. Então, a competição sempre é uma luta pela posse de recompensas. E essas recompensas, elas possuem uma oferta limitada, não é para todo mundo. Então, vai ser para quem ganhar a competição. Tais recompensas incluem dinheiro, poder, status, amor e muitos outros. Outra forma de descrever o processo competitivo o mostra como é a tentativa de obter uma recompensa superando todos os rivais. Exatamente o que nós já vimos aqui. Pessoal, a competição ela pode ser pessoal. Quando ela é pessoal? Quando os competidores eles são identificáveis. Quando nós podemos identificar os competidores. Ou impessoal. Quando a competição se dá dentro de um grupo muito grande, em que nós não conseguimos individualizar, não conseguimos o quê? Identificar todos os participantes. Vamos ver o que está escrito aqui. A competição pode ser pessoal, entre um número limitado de concorrentes que se conhecem entre si. Então aqui, pessoal, na competição pessoal, os concorrentes, eles se conhecem entre si. Eles são capazes de identificar com quem eles estão competindo. Ou impessoal. Você sabe que está competindo, você sabe que há adversários, mas você não sabe com quem você está competindo. Quando o número de rivais é tal que se torna impossível o conhecimento entre eles, como ocorre, por exemplo, nos exames vestibulares ou em concursos públicos. Atualmente, os especialistas concordam que ambos os processos, cooperação e competição, coexistem.
Pausa aqui, pessoal, muito importante. Pessoal, cooperação e competição dentro de um grupo, eles coexistem, pessoal, ou seja, eles podem existir ao mesmo tempo, olha lá, coexistem e até mesmo se sobrepõem-se na maioria das sociedades. Então eles coexistem e até mesmo um toma lugar do outro. Às vezes estamos cooperando, às vezes estamos competindo. O que varia em função de diferenças culturais é a intensidade com que cada um é experimentado. Ou seja, há determinados grupos que nós temos mais cooperação e menos competição. Há determinados grupos que nós vamos ter mais competição e menos cooperação. E além disso, a situação envolvida também vai fazer com que dentro de um mesmo grupo a intensidade de cooperação e de competição varie dentro do mesmo grupo, pessoal. O importante aqui é saber que os dois processos que coexistem e até mesmo se sobrepõem são a competição e a cooperação. Pessoal, prestem bem atenção aqui numa coisa. Olha só, tanto a competição como o conflito que nós veremos posteriormente, todos eles têm aspectos positivos e negativos. Muito cuidado, a tendência do aluno é pensar que todo conflito é negativo. Errado. O conflito também, ele tem seu aspecto positivo, da mesma forma que a competição. Então vamos ver aqui o aspecto positivo da competição. A competição, ela tem o mérito inicial, ou seja, um aspecto positivo, de estimular a atividade dos indivíduos e dos grupos, aumentando-lhes a produtividade. Por quê? A partir do momento que um indivíduo está competindo com outro, ou um grupo de indivíduos competindo com outro, o que acontece? A tendência é com que esse indivíduo ou o grupo aumente a sua produtividade, pessoal. Agora, o aspecto negativo da competição tem o grave inconveniente de desencorajar os esforços daqueles que se habituaram a fracassar. Então, aquela pessoa que sempre se habitua a perder a competição, ele acaba ficando desencorajado. Ele acaba ficando o quê? Desmotivado. Vencedor há um só. Todos os demais são perdedores. Outro inconveniente sério decorrente do estímulo à competição consiste na forte possibilidade de desenvolvimento de hostilidades e desavenças no interior do grupo, contribuindo para a sua desagregação. Ou seja, a competição aqui já caminhou o quê? Caminhou aqui para uma inimizade, onde vamos ter hostilidades e desavenças dentro do grupo. E isso pode contribuir o quê? Para que o grupo se desagregue. A instabilidade inerente ao processo competitivo faz com que este, com bastante frequência, se transforme em conflito. Então, olha aqui, pessoal, o conflito, que é o terceiro processo social que nós veremos, objeto de estudo da sociologia e importante para a liderança, ele acaba se originando o quê? De uma competição. Uma competição onde os competidores não souberam se portar adequadamente. Então acabou evoluindo o quê? Para um conflito. Na liderança, a competição tem sempre que ser saudável e estimulante. Pessoal, os líderes muitas vezes
eles promovem competição entre os seus liderados com o objetivo de quê? De aumentar a produtividade dos seus liderados. Então o líder ele tem que saber controlar essa competição. Para quê? Para que não vire um conflito. Então nós vemos aqui aspectos positivos da competição e também os aspectos negativos. Agora, pessoal, nós veremos o quê? O último processo social, o conflito. E aqui eu já coloquei entre parênteses. Também tem aspectos positivos e negativos. A banca pode explorar isso aqui porque a tendência do aluno desavisado, que não leu a publicação ou que não assistiu a uma aula, é colocar que o conflito só tem aspectos negativos dentro de um grupo. Negativo, pessoal, também tem aspecto positivo. Nós veremos aqui primeiro o que é o conflito. Aqui nós temos o seguinte: o conflito é a exacerbação da competição, ou seja, exacerbação é o exagero da competição, é a competição levada a extremos, sem um controle. Dando continuidade, pessoal, uma definição mais específica afirma que tal processo consiste em quê? Obter recompensas, mas agora pela eliminação ou o enfraquecimento dos competidores. Então o conflito ele também é definido assim: eu quero obter recompensas, mas não por uma competição justa, e sim por uma eliminação ou enfraquecimento dos competidores. Ou seja, o conflito é uma forma de competição que pode caminhar para a instalação de violência e que vai intensificando à medida que aumenta a duração do processo, já que este tem caráter cumulativo. Qual o processo social que tem caráter cumulativo, pessoal? O conflito. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou num conflito e eu causa um dano a você, a tendência é que você queira o quê? Se vingar e causar outro dano a mim. E aí, esse caráter cumulativo vai fazer com que o conflito ele vá cada vez mais aumentando. Olha ali o que significa caráter cumulativo. A cada ato hostil surge uma represália cada vez mais agressiva. Aspectos negativos do conflito, pessoal. O conflito ele tende a destruir a unidade social e, da mesma forma, desagregar grupos menores, pelo aumento de quê? De ressentimentos, pelo desvio dos objetivos mais elevados do grupo, pela destruição dos canais normais de cooperação, pela intensificação de tensões internas, podendo chegar à violência. Então, pessoal, não precisem decorar isso aqui, basta saber que o conflito tem aspectos negativos sim. Basta vocês saberem que o aspecto negativo do conflito é o quê? Que os membros daquele grupo vão brigar entre si e, obviamente, que a união, a cooperação vai diminuir. Vocês sabendo isso, na prova, vocês vão saber identificar a resposta correta. Agora, pessoal, prestem atenção aqui com o aspecto positivo do conflito. Aspecto positivo do conflito, pessoal, é igual a casamento isso aqui. Casamento não tem seus conflitos? Quem é casado aí sabe disso. Quem não é, fique sabendo que também terá os seus conflitos aí no casamento. Isso é normal e, às vezes, salutar. Há um aspecto positivo. Por quê? Porque doses regulares de conflito de posições podem ter efeito integrador dentro do grupo, na medida em que obrigam os grupos a se autocriticarem, a reverem suas posições, a forçarem a formulação de novas políticas e práticas e, em consequência, a uma revitalização dos valores autênticos próprios daquele grupo. Ou seja, pessoal, o conflito ele também tem o seu aspecto positivo, porque as pessoas
vão ver que estão em conflito, vão ver que estão se desviando dos objetivos principais do grupo, vão fazer uma reflexão e vão ver como eles podem harmonizar aquilo ali para voltar para os objetivos principais do grupo, já que isso é o mais importante. Bem, pessoal, uma vez instalado e manifesto o conflito no seio de um grupo, o seu líder ele terá que fazer o quê? Sempre buscar soluções e alternativas para manter o controle da situação. Pessoal, prestem atenção aqui nessa frase. Não é fácil ou agradável para os líderes atuar em situação de conflito. Realmente não é fácil. Porém, isso não justifica sua pura e simples negação. O que é isso aqui? Muitos líderes, pessoal, isso aqui é um erro comum em líderes. Eles sabem que naquele grupo que eles lideram há um conflito ali, só que eles fingem que não estão vendo esse conflito. Por que eles fingem que não estão vendo esse conflito? Porque às vezes para resolver, para buscar soluções, eles precisam tomar determinadas medidas que nem sempre serão simpáticas a todos. Mas o líder, ele não pode se furtar disso, ou seja, ele sempre tem que procurar observar se há conflito, ele não pode negar a existência de conflito no seu grupo. Terminando aqui, pessoal, é indispensável que o líder seja capaz de diagnosticar as situações de conflito, mesmo quando ainda latentes, ou seja, mesmo quando ainda este conflito ele não foi deflagrado, mas ele está ali no início dele, de modo a buscar sempre estratégias adequadas para gerenciá-las construtivamente. Bem, pessoal, assim nós terminamos o nosso assunto de liderança. Como nós já fizemos vários exercícios de liderança ao longo das aulas, porque eu fui parcelando os exercícios de acordo com os assuntos, a próxima aula eu vou colocar os exercícios restantes que nós não abordamos ainda, mas sempre aqueles exercícios que já caíram nos concursos anteriores, para que os senhores possam ver como essa matéria é cobrada. Aqui no término desse modo de liderança, pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza absoluta que não cairá nada na prova que eu não tenha falado para vocês durante essas aulas de liderança. Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula.